Olá pessoal! Na videoaula de hoje falaremos sobre o Karatê. O Karatê é uma arte marcial japonesa, portanto também oriental, e tem muitas semelhanças com as lutas vistas até agora, o Judô e o Jiu-Jitsu. Quando se trata de estudar as origens das artes marciais, é importante constatar de pronto que é impossível estabelecer ou identificar qual o momento exato em que surgiram. O que se sabe é que todos os povos que se organizaram em sociedade possuem alguma forma de defesa, isto é, pelo menos possuem uma força armada, pois os ajuntamentos de pessoas eventualmente entravam em choque, por percursos naturais ou por outros motivos. Já sabemos que a origem do karatê deve ser creditada a variações das artes marciais vindas do berço das artes, a Índia. Passou pela China até chegar ao Japão e desenvolver-se especificamente na pequena ilha de Okinawa. O arquipélago de Okinawa localiza-se quase que exatamente ao meio do caminho entre o Japão e China, no Mar da China Oriental. Por causa de sua posição geográfica, a região sempre despertou a cobiça dos dois países, os quais não pouparam esforços para estenderem suas influências culturais e econômicas, tornando a existência de um governo local submetida à conjunção de interesses e políticas externas. A influência chinesa era considerável e alguns praticantes de artes marciais oriundos daquele país chegaram a Okinawa. Durante a dinastia Shō, do imperador Shōwashi, foi lançado um decreto que proibia a propriedade privada de armas, e ainda é estudado como esse povo conseguia viver em harmonia sem a utilização de armas. Porém, isso não era sinônimo de fraqueza ou fragilidade. Foi nesta cidade, considerada a base do karatê, que no começo as artes marciais eram praticadas em segredo, para evitar que os senhores de Satsuma ficassem observando. Por isso, de disfarce, muitos movimentos do karatê foram colocados nas danças folclóricas. O karatê era praticado à noite, atrás dos muros de jardins, no interior das florestas ou ao longo das praias desertas. Além disso, era proibido transformar os estudos das artes em papel ou informação falada, e por isso há bem poucos registros a respeito do karatê da ilha de Okinawa. A transformação do karatê antigo ao karatê moderno deve-se ao grande mestre Jikin Funakoshi, nascido em Shuri, a capital de Okinawa, no ano de 1868. Funakoshi atualizou a arte da luta da ilha. Diferentemente de Shigeru Kano, o mestre do judô, a infância deste mestre foi repleta de intelectualidade, pois o seu avô era tutor da família real. Com as suas brilhantes demonstrações, conseguiu levar a arte do karatê para além das barreiras sociais da ilha, e assim divulgando para o mundo através de seus alunos. Um marco de grande importância foi a demonstração realizada numa exposição de educação física promovida pelo governo japonês em Tóquio. Mestre Jikin Funakoshi foi escolhido como representante da ilha para fazer a primeira demonstração pública da arte. Neste momento em diante, o karatê começou a se espalhar para o mundo. Esta palavra tem origem japonesa e o significado de mãos vazias, que pode ser entendido como o ato de lutar sem armas, usando somente o corpo e a mente, pernas e braços e o resto do corpo como um elemento de defesa pessoal. As crenças antigas do karatê acreditam que, além da luta, o significado pode ser levado para a vida, onde você não precisa viver e vencer os problemas diários visando a riqueza material. Assim, mãos vazias significaria que você é tudo o que você precisa para viver. Esta magnífica arte veio ao Brasil através dos imigrantes japoneses no ano aproximado de 1908, com a colônia que se instalou no interior de São Paulo e na capital. Durante os anos seguintes, o professor e mestre Akamine repassou os conhecimentos de mão vazia aos jovens nipônicos e a alguns brasileiros que se mostravam interessados pela nova arte que acabava de chegar ao Brasil. A primeira academia de karatê, criada em 1956 pelo professor Mitsuki Arada, no centro da capital paulista,
Posteriormente, o surgimento dessa academia foi fundada a Associação Brasileira de Karatê, no ano de 1960, também em São Paulo pelo professor Akamine. Recentemente, o karatê foi adicionado ao grupo de esportes considerados olímpicos. Isso mesmo, em Tóquio, no ano de 2020, teremos a modalidade de karatê. Tudo bem que estamos bem representados no Brasil com o karatê, mas os japoneses conseguiram levar uma boa competição para a sua casa. O principal nome do karatê brasileiro é o atleta Douglas Brose, considerado por muitos do meio do esporte como o maior karateca brasileiro de todos os tempos. A modernização e a sistematização do karatê no Japão também incluiu a adoção do uniforme branco e de faixas coloridas indicadoras do estágio avançado pelo aluno, ambos criados e popularizados por Jigoro Kano, fundador do judô. As graduações no karatê também são realizadas através de faixas, assim como no judô e no jiu-jitsu. A progressão acontece por uma série de fatores, entre eles estão atitude, amadurecimento, responsabilidade, além de conhecimentos técnicos e qualidades gestuais dos movimentos de luta. O repertório técnico da arte marcial abrange principalmente golpes contundentes nos pontos vitais, como pontapés, socos, joelhadas, bufetadas, executadas com as mãos desarmadas. A área de competição do karatê é constituída por uma área de combate e uma área de segurança, conforme as outras lutas estudadas até então. No karatê, existem duas marcações para posicionar os lutadores no início, final ou a cada pontuação realizada. Para o controle da luta, existem arbitrador, árbitro e, por fim, os juízes que estão na área de segurança. Os equipamentos utilizados no karatê podem variar de acordo com a competição, porém, o padrão é um karatê gi branco sem marcas, riscas ou canelados, sendo que um dos lutadores deverá usar um cinto vermelho e um lutador deverá usar um cinto azul. Por questões de segurança, o uso de protetor bucal é obrigatório e cabe lembrar que em grande parte das competições é usado protetor de pé e luvas de proteção, diminuindo danos causados com os golpes. Quanto à duração das lutas, para sêniores do sexo masculino, o combate terá uma duração de 3 minutos e para sêniores do sexo feminino, assim como juniores e cadetes de ambos os sexos, o combate tem duração de 2 minutos. Quanto à pontuação do karatê, eles são distribuídas em ippon, que valem 3 pontos, o azaari, que vale 2 pontos, e o yuko, que vale 1 ponto. Porém, para a marcação ser considerada válida, ela deve atender os seguintes critérios: boa forma, atitude esportiva, aplicação vigorosa, alerta, tempo apropriado e distância correta. O ensino do karatê objetiva a vivência de situações que envolvam perceber, relacionar e desenvolver as capacidades físicas e habilidades motoras presentes nas lutas praticadas na atualidade. Vivência de situações em que seja necessário compreender e utilizar as técnicas para as resoluções de problemas em situações de luta. Vivência de atividades que envolvam as lutas dentro do contexto escolar de forma recreativa e competitiva. Também podemos considerar o karatê como um meio de busca à totalidade do ser humano, o autoconhecimento e de como interagir na sociedade. Contudo, é importante salientar que ao falarmos de prática de artes marciais nas escolas, novas metodologias de ensino devem ser colocadas em ação, com o intuito de um real desenvolvimento do educando, diferentemente da forma tradicional ainda utilizada. Se isso não for o cerne das atividades que se baseiam no karatê, esse ensino se perde em práticas que não trarão nenhum real benefício. O karatê é uma importante cultura de movimento para o desenvolvimento das capacidades físicas como flexibilidade, força e equilíbrio, o que é de vital importância para as crianças em fase escolar. Cabe salientar, no entanto, que não apenas as capacidades físicas devem ser trabalhadas, mas também as capacidades de interpretação desses novos conhecimentos em relação à sociedade. Temas como violência, preconceito, gênero, esporte e saúde podem ser trabalhados de maneira a terem o karatê como mola propulsora de debates e transformações.
Existem alguns filmes e séries que falam sobre o karatê. Trouxemos aqui 3 indicações. Escolha uma delas, assista com seus familiares e depois nos conte o que achou. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje e até a próxima!